a gente vai falar aqui sobre o contrato social, por quê? Vocês vão entender que o contrato social é quando você abre uma empresa hoje na contabilidade, se você, a junta comercial, principalmente de Minas Gerais, ela já entrega ali um contrato social padrão. Como todo contrato padrão, ele não resolve as particularidades de cada negócio. Então, chama contrato social porque é um contrato entre sócios. E aí eu trouxe o Sérgio aqui porque a Cefaz Nascimento é um escritório voltado para o direito empresarial. O Sérgio, quem já acompanha a gente aqui sabe que a gente tem vários projetos juntos, né? É um grande amigo, um grande parceiro, um grande sócio de outros projetos. Então a gente vai falar agora sobre esse início. Então, Sérgio, fala de você, fala do seu escritório, depois a gente entra no contrato social aí. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo, né? Obrigado, meu querido. É caríssimo, o tempo é caro, gente. É um prazer participar. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito bacana, porque as pessoas vão aprendendo, vão tendo mais aprendizado. Isso é fundamental para as coisas acontecerem. Bom, eu estou no mercado, já tem mais de 25 anos lidando com empresa, com direito e com empresa, né? Porque eu comecei estagiário lá em 97. Então, são 26 anos, né? Formado, eu estou há 25 ou 24. Então, tenho muita experiência e já presenciei muitas situações que, se tivessem previstas num documento desse, Dani, num contrato social, não ia acontecer, entendeu? A grande verdade é que os empresários, quando vão abrir o seu negócio, eles estão envolvidos com tantas outras coisas, eles estão ansiosos para ver aquele negócio acontecer, já estão ali preocupadíssimos, porque estão cheios de despesa, contabilidade, jurídico, registro de não sei o quê, um monte de taxa. O cara está abrindo a empresa e ele tem, obviamente, está naquela ansiedade, no momento natural, né? Eu estou falando de um modo generalizado, obviamente. Tem uns que tomam mais cuidado. E aí, cara, passa-se o tempo, você vai verificar depois que você tem um documento na sua mão que é um problema, não é uma solução. Você vai ver depois que você está com a situação acontecendo no seu negócio, e na hora que você vai invocar o seu contrato social para ver o que a cláusula fala a respeito daquilo, não tem nada escrito. Aí você tem que seguir o que está no código. Ou então você vai ter que seguir a interpretação que o juiz der àquela situação. Então, o que eu tenho batido na tecla, e tenho feito isso com muita ênfase já há algum tempo, é da importância de entender o contrato social. O empresário ele tem que buscar entender aquilo ali, porque aquilo ali é a certidão de nascimento da empresa dele. E tomara que ele nunca precise usar, tomara. Mas se precisar, tem que estar bem feito, tem que estar bem redigido, tem que estar com as previsões possíveis, né, de constarem ali, exatamente para evitar problema depois. Porque você imagina a situação, vamos pegar aqui um exemplo, né? Você abre, é muito comum, isso inclusive é muito comum, as pessoas saem da faculdade querendo abrir o seu negócio, sua sala, seu consultório, o que quer que seja. E faz isso muito também a toque de caixa, né? Na ânsia do momento, acabou de formar, né? Se a pessoa tem a condição ali, ela fala, pô, eu vou ser sócio do fulano, a gente se dá bem, a gente é amigo, a gente combina, vamos abrir a sociedade. Aí os dois abrem a sociedade. Em muito pouco tempo ela não vai para frente. Por quê? Porque foi uma sociedade aberta meio que na emoção, no calor da emoção, né? Dentro daquele, não foi analisado, não foi feito o que eu acho que é um exercício que é fundamental ser feito para quem quer ter sócio, que é ver em que o outro te complementa. O que você não tem que ele tem que é fundamental para o negócio. Quando você consegue unir esse tipo de força, a chance de dar errado é muito pequena, diminui muito, né? Não acaba, não, mas diminui a chance de dar errado. Então, o contrato social, meu amigo, ele é fundamental, ele tem que estar muito bem redigido. Você tem que saber, por exemplo, ali nele, tem que constar, na questão do direito de preferência, exatamente as especificidades dessa eventual saída de um sócio, ou de eventual falecimento de um sócio. E aí o herdeiro vai poder entrar e assumir o lugar do falecido? Tem alguma trava para isso? Porque às vezes você se dá bem com o cara, mas não tem nada a ver você ser sócio do filho do cara, por exemplo. Nem só filho, né? Às vezes é a esposa, né? Esposa, filho, ou qualquer coisa. Independente da outra pessoa, né, cara? É outro CPF. Sociedade já não vai ser mais a mesma, queira você ou não. Então, quanto mais detalhamento nisso aí, melhor.
para se evitar problema. Basicamente é isso. Isso não serve só para contrato social, serve para qualquer contrato. Mas eu acho interessante dar uma ênfase no social, porque é um documento que as pessoas só lembram de fazer ele quando abrem a empresa e de, eventualmente, alguma alteração de endereço ou de aumento de capital. As pessoas aumentam o capital porque precisam, de repente, mostrar no banco uma situação. O cara não raciocina que o ideal era realmente um capital condizente com a realidade do negócio, mesmo que é integralizar, exatamente para dar o documento da empresa, né, cara? É a certidão, tem que estar... Tudo ali tem que ser muito bacana, muito bem solidificado, né? Pois é. Então, o que acontece? O contrato social padrão da junta comercial, ele fala ali basicamente, como o Sérgio disse, onde a empresa está localizada, qual que é a atividade que essa empresa vai exercer, qual que é a proporção de ações que cada sócio tem, qual que é o valor de cada ação, né, cada cota ação. Ela vai falar alguma coisa sobre o encerramento do negócio. Porém, algumas particularidades que, infelizmente, e é por isso que a gente está tratando desse assunto aqui, para poder, se for o caso, você que tem um contrato social padrão, ou que porventura não tem nem conhecimento do que está falando ali, já dê uma lida no seu negócio, no seu contrato social, para poder ver algo ali que está diferente do que você quer. Porque possivelmente alguma coisa tem, se você nunca trabalhou nesse contrato. Eu vou dar um exemplo que eu falo muito quando eu vou fazer um contrato aqui na empresa com um cliente, eu peço a esse cliente o contrato social dele. E muitas das vezes as pessoas falam assim, pode pegar meus dados aí, me manda cartão CNPJ, aquele cartão lá que tira no site da Receita, né? E aí muitas vezes eu preciso explicar o porquê que eu quero o contrato social. Por quê? No contrato social fala quem que é o sócio administrador que pode responder pela empresa. Porque se eu, Daniel, ou você, empresário, faz um contrato com uma outra empresa, por exemplo, e quem assina esse contrato não é a pessoa que está sendo empoderada disso lá no contrato social, seu contrato é nulo. Você está contratando com alguém e está deixando uma brecha, né, Sérgio? Totalmente passivo de nulidade. Totalmente passivo. Perfeitamente. Pois é, ou seja, se o cara falar com você que não vai pagar, você tem uma dor de cabeça para você poder cobrar isso na justiça primeiro. Você vai conseguir judicializar, vai comprovar que o cara é cotista e assinou porque, sei lá, vai ter lá. Mas a mão de obra, o dinheiro que você vai gastar é desnecessário. É isso aí. Exatamente. Então, primeira coisa, revise seu contrato social, procure a Cefaz Nascimento ou procure seu advogado de confiança. Eu acredito até que o Sérgio vai deixar aí os dados do escritório, né, o Instagram do escritório, o próprio. Mesmo que você seja assistido aí, quer uma segunda opinião, acho que isso é importante, né, Sérgio? Um olhar diferenciado. Eu tenho feito um trabalho com algumas empresas aqui. Eu estou solicitando o contrato social de algumas empresas para dar uma olhada e fazer uma revisão, exatamente com o intuito de colocar no mercado esse tipo de serviço, né? E aí, até uma maneira também de eu entender como é que está o mercado nisso aí. Então, estou pegando vários contratos de vários segmentos. E é realmente uma praxe o contrato padrão. É uma praxe. E o empresário ele tem que saber que, apesar de, na junta comercial, ser obrigatório você manter alguns requisitos, senão você não consegue nem registrar o documento, é possível você, beleza, você vai fazer um documento desse, padrão, com o melhor, vamos dizer, você vai fazer padrão, mas vai ser aquele padrão diferenciado. Você vai poder colocar ali coisas que as pessoas ainda não colocam. Mas, a parte disso, fazer um acordo de sócios, cara. Um acordo de sócios tem validade jurídica. E ali sim, você consegue detalhar, especificar, colocar condições que você não colocaria. Até porque, por uma questão de confidencialidade, de descrição, você não colocaria no contrato social da empresa. É preferível um acordo de sócios. Ali pode ter valuation da empresa, da marca, uma série de informações que é só para sócio saber, mas ninguém tem que saber. Então, vou pôr isso no contrato social. Não é providencial. Não é por causa disso. Primeiro, você vai ter dificuldade em realizar o registro, porque vai ter muitas coisas diferentes ali. E segundo, você está dando publicidade com um monte de coisa que você não tem que dar. Então, é importante um acordo de sócio, sim, para delimitar, para delinear, para alinhar essas questões à parte do contrato social, que muitas vezes não vai ter isso mesmo. Entendeu? Então, pessoal, mais uma informação. Você tem um contrato social, porque é obrigação, é lei.
Você precisa ter um contrato social para ser registrado na junta comercial. O que o Sérgio trouxe além do contrato social, você faz também um acordo de sócios, que você vai colocar particularidades que a lei não te obriga que isso esteja no contrato social. E aí, muitas das vezes, as informações que estão ali, elas são peculiares ao seu negócio. Por exemplo, como o Sérgio disse aí, a própria distribuição do lucro, como vai ser feita, né, a resolução do contrato, essas coisas até que vai no contrato social, né, Sérgio? Tem alguma coisa que você fala assim, até para as pessoas entenderem, eu não sabia que isso podia ou que isso não podia. O que é essencial ter no contrato social, ou o que você acha muito importante tirar do contrato social e colocar num acordo? Você já falou aí, por exemplo, agora, a própria venda da parte, né? Tem alguma outra coisa? Normalmente, o que a gente faz? A gente faz uma análise no contrato social e ali a gente faz algumas sugestões para ele ter o mínimo necessário num documento que está ali público. O mínimo necessário tem que ter. Então, você mesmo agora citou várias, né, com muita propriedade, o que tem que ter no contrato social de qualquer maneira. Você citou aí, razão social, CNPJ, tipo de cota, quem quer sócio administrador, quem não é, como é que vai se dar a saída de eventualmente um sócio, caso o sócio faleça, como é que fica. Então, o contrato ele tem isso tudo, ele coloca isso tudo. O que eu estou sugerindo é que, além de uma revisão para verificar se o que está ali está dentro, ou se está faltando algum detalhezinho, porque é o detalhezinho que é a grande questão no final das contas, é o detalhezinho. Então, tem que olhar. E, além disso, além do contrato social, é muito interessante um acordo de sócio, mas aí vai depender do contexto, vai depender do tipo de empresa. Entendeu? Então, o que eu tenho feito é conversado muito com os empresários, na medida que a gente vai apresentar esse trabalho, vamos alterar aqui essa cláusula, vamos incluir essa, agora aqui a gente sugere fazer um acordo, não vamos colocar isso em contrato, porque são questões confidenciais e tal. Na medida que a gente vai conversando, a gente vai entendendo a necessidade da empresa e aí consegue definir o que é o melhor a fazer. Mas, de antemão, o que eu te digo é que um acordo de sócio sempre é bom. Sempre é bom. Não tem como ser ruim. Se você está detalhando uma situação, é só para ser melhor, né? Para não ter dúvida. A gente tratou disso algumas vezes em vários bate-papos formais, informais, públicos e não, né? É a questão da sucessão. Isso eu já vivenciei isso. É o seguinte, você tem um sócio, e você trouxe isso aí bem no início, né? Eu queria até aproveitar e explorar isso um pouco mais. Você tem um sócio, esse sócio faleceu. Perfeito. Quando ele falece, primeira coisa, vamos voltar lá no momento que você criou a empresa. Um ponto errado que a gente tem, muitas das vezes na nossa cultura, é que quando a gente está formando uma empresa, quando a gente está casando, quando a gente está fazendo uma contratação, uma compra, a gente sempre está feliz, está empolgado, está no início. A gente não pensa no fim. E o contrato ele tem que ser um exercício de fim para cá. Né? A gente tem que imaginar a pior da situação e colocar as regras ali. Né? Quando morre, o que acontece? Se eu quiser vender, porque, por exemplo, eu posso ser sócio do Sérgio, formal no negócio, e eventualmente a gente brigar, cara. Pode ser até por uma coisa pessoal, enfim. Isso vai reverberar na empresa e às vezes eu fico puto com o Sérgio e quero vender a cota na rua, vou no mercado. Eu vou gritar no Instagram, estou vendendo minha parte da empresa, por exemplo. E isso, o contrato social fala, pode ter escrito, se você não tem, fique atento. Você não pode vender sem antes oferecer para o Sérgio. Obrigatório. Porque tem direito de preferência. Está no código. Entendeu? E muita gente acontece que faz, porque muitas vezes o contrato também não fala isso. Como né? o contrato não fala, e, apesar de estar no código e ser lei, né, portanto, mas às vezes o contrato não fala, o cara não tem nem conhecimento. Deixa acontecer. Na que vê, já vendeu, está tudo certo, não está sabendo. E já gastou dinheiro, você tem que fazer uma confusão para voltar aquilo atrás, né? É isso aí. E aí, outra coisa também que é interessante você tocar nesse ponto, porque a gente percebe uma relação um pouco infantil do empresário quando a gente fala de contrato social. E tinha que ser uma relação mais adulta, entendeu? O empresário tinha que dar mais valor para esse documento na hora de fazer. Igual as grandes empresas, não. Igual uma SA dá. Pega um contrato no estatuto de uma SA. É a mesma coisa. Calhamaço desse tamanho. O contrato social ele tem que estar prevendo, cara, situações que você não quer que aconteça. É isso mesmo. Tomara que não aconteça, mas tem que estar ali. Aí, porque senão
O Leonardo fala da possibilidade de distribuição desproporcional de lucro. É verdade, muita gente nem sabe disso. A gente tem cotas igualitárias, mas, de repente, a proporção do lucro vai ser mais para um do que para outro, por uma série de questões. Isso pode estar no contrato, pode estar no documento. Então, são muitos detalhes que você pode organizar documentalmente para evitar dor de cabeça. E o empresário, muitas vezes, nem tem conhecimento disso, ele nem sabe que pode isso. Acordo do sócio, então, assim, se você perguntar para alguém o que é, cara, talvez nunca tenha ouvido falar. Entendeu? O contrato social, né? Eu não sei o que é, não. Eu sei que me pediram os dados, eu passei. Não, o contrato social até vai saber, mas digo assim, um eventual acordo de sócios. O cara nem que sabe acontece? A possibilidade de fazer isso. Ele poderia regularizar um monte de coisa, regulamentar um monte de coisa através de um acordo de sócios. Inclusive, isso puxa um pouco até, não é o tema da live, mas a gente puxa um pouco a questão da holding, né? Sim. Que, que vai depois proteger o patrimônio desses sócios. Depois a gente até abre umas caixinhas de perguntas para falar sobre isso, talvez venha numa outra live. Gosto mais da ideia de falar de holding. É um assunto muito interessante, é um assunto que está em voga, entendeu? As pessoas têm que buscar entendimento de que a holding, ela muitas vezes é uma proteção patrimonial totalmente ilícita, entendeu? Porque a gente escuta falar muitas vezes de holding, do cara que está montando algum esquema para tirar o patrimônio. Não é disso que a gente está falando, não. Estou falando de coisa lícita, legal, é possível fazer e economizar. Então, eu acho, inclusive, Sérgio, lançando na live aqui, a gente pode criar um webinar depois, fazer uma aula sobre isso pelo Zoom, algo mais estruturado. Eu acho interessante, porque chamar a Catarina, minha sócia, porque chamar mais advogados, porque é um assunto muito bacana, que tem muita pega, muito interessante para o empresário. O cara não precisa ter um patrimônio absurdo para fazer holding, entendeu? Não, vou dar uma pega simples. Você que é empresário, que tem talvez só uma empresa, mas você tem na sua pessoa física e recebe aluguel de um apartamento, cara, a holding já baixa até, inclusive, a sua seu imposto. A conta é essa aí. É isso aí. Né? Então, beleza, Sérgio. A gente já falou aqui, então, de distribuição de lucro, acordo de sócio, a gente falou de sucessão no caso de morte, sucessão em caso de venda. O que mais você acha importante que o empresário, independente do tamanho, do momento dele, ele precisa entender e precisa ver? Ou talvez como você, como a Cefaz Nascimento, pode instruir esse empresário que ainda não tem noção? Ô Dani, olha só. Eu estava hoje mais cedo numa reunião com o nosso amigo Jorge Miguel e a gente estava falando disso, da solidão do empresário. O empresário, ele precisa aprender a ter... É óbvio que eu vou me dirigir aqui aos empresários que ainda não têm, porque muitos já têm. Humildade para pedir ajuda. Porque numa conversa, num bate-papo, você consegue resolver questões que você nem imagina que precisaria. Então, quando você traz esse assunto do contrato social, do que tem que ter num contrato social, a importância do que tem que estar ali, eu vou dizer o seguinte, cara, são muitas nuances, mas o que eu acho que é fundamental é o empresário procurar ajuda para saber se o contrato social dele está legal, se precisa alterar alguma coisa. Muitas vezes esse cara abriu essa empresa 10, 15, 20 anos atrás, o mercado mudou, o mundo mudou, de repente ele não está nem mais trabalhando dentro do que a atividade econômica foi combinado lá atrás, o cara já está vendendo outras coisas, prestando outros serviços. Então precisa-se realmente de uma revisão, né? Até para verificar esse tipo de coisa. Mas eu acho que o principal é o empresário estar aberto para conversar, buscar opinião profissional de advogado, de contador, na hora que está abrindo um negócio. Procurar esmiuçar o negócio, procurar detalhar ao máximo o que ele quer fazer, quais são as ideias dele. Muitas vezes, algumas ideias até de futuro, que você já pode prever no contrato, alguma coisa para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enfim, o empresário precisa conversar e sair daquele automático. Vou abrir uma empresa, liga para o contador, abre uma empresa para mim, acabou. E o cara manda o contrato para o empresário assinar, ele nem sabe o que ele está assinando. E não é isso. Eu acho que o grande recado é o seguinte: o empresário tem que aprender a ter humildade para pedir ajuda e procure ajuda profissional para qualquer coisa, inclusive a mais óbvia que você achar. Vale a pena você ter certeza desse assunto. Vale a pena. Não, beleza, beleza. E o que você tem visto, ou o escritório aí já tem, ou se já teve, né, alguma demanda que o contrato social foi decisivo
né? A verdade, a informação bem feita no bom contrato foi decisiva aí para o sucesso do cliente. Ô, Dani, vou te dar um exemplo aqui que foi decisivo para o fracasso do negócio. O sujeito tinha uma empresa e ele tinha um sócio, e esse sócio saiu. Resolveu sair, não queria ficar mais junto. Quando ele saiu, ele simplesmente levou todos os clientes da empresa. Todos. Todos. O cara ficou arrebentado, o sócio que ficou, o remanescente. Se você coloca num documento desse, num contrato, numa eventual saída de sócio, uma cláusula regulando como é que vai ser isso, você vai poder aliciar cliente, você vai poder aliciar funcionário. Muito comum, o cara sai e leva o funcionário bom, o cara sai e leva os clientes bons. Isso pode estar no documento. Então, eu não tenho um exemplo aqui de sucesso, mas tenho um de fracasso. Se o cara tivesse documentado... sucesso para um, né? E fracasso para o outro. Se tivesse documentado, ele não teria perdido esses clientes todos. Entendeu? Ou então, pelo menos, seria alguma remuneração por isso. Uma indenização. Isso aí, para as pessoas entenderem muito, tem muito em contrato de franquia. É o contrato de não concorrência, né? Se você eventualmente para de usar aquela... Eu sou franqueado de determinado negócio. Se eu parei, muitas das vezes o contrato me obriga a 6 meses, 2 anos, dependendo do que é. Eu não posso fazer muito nada. de cada negócio, né? É isso aí. Cada nicho, né? Mas é isso aí. E aí, no caso, o cara foi e levou todo mundo embora, porque não tinha 2 cláusulas, 4 linhas. Nada. Isso é muito importante. E é um detalhe. Não é um detalhe. Pois é, você falou muito bem. Ninguém pensa. O Noé falou assim, na segunda-feira, vê lá com o Sérgio na quarta-feira sobre distribuição de lucro, porque as pessoas não colocam. Certamente ele deve estar tendo uma dor de cabeça lá na hora de fazer recolhimento de imposto de renda, né? Porque não tinha explícito. E aí foi aquela transação louca lá dentro da conta. Detalhes, né, da distribuição, que pode ser desproporcional, como o Leonardo colocou aí, enfim. São muitos os detalhes e é fundamental uma ajuda profissional, porque, com certeza, se você precisar, você vai torcer para não precisar nunca. Mas se precisar invocar, você fez a sua parte, você fez seu dever de casa, fez um documento bem feito. Né? E aí, Sérgio, já que a gente gosta muito de ver, e a gente tromba muito com o empresário que faz a coisa na informalidade e depois se formaliza. Muitas das vezes porque, vou ter que contratar o contador, vou ter que contratar isso e aquilo. Você trouxe lá no início, né? Tem um custo mais alto no início, tem muita taxa, aquela coisa toda. Eu acho que é legal a gente dar essa dica para a pessoa. Vamos voltar um pouco antes do contrato social. Se você tem um negócio com um amigo, começou a funcionar, você pode fazer um contrato simples. Um memorando de intenções. Memorando de intenções. Então, isso também tem uma validade entre vocês. Perfeitamente. Né? Já é um pré-contrato, vamos dizer assim. Documento, né, por escrito, com assinatura, ele tem validade, né, óbvio. Quando você faz um memorando de intenções, o negócio já começa a acontecer, você facilita demais a sua vida, porque você vai ajustando ele ao negócio acontecendo. Mas você põe um contrato social, um contrato bacana, bem redigido, prevendo um monte de coisa. É isso aí, muito bem lembrado, Dani. Memorando de intenções. Até porque, como você disse, né, você vai iniciar o negócio, situações novas vão acontecer. E isso acontece muito em startups. Startups, no início, eles trabalham muito com memorando de intenção, acordo de sócio. Por quê? Toda vez que se altera um contrato social, e normalmente a startup ela tem muita entrada e saída de sócio, está captando, tem sócios que vão entrar como prestação de serviço, tem sócios que vai investidor. Cada alteração contratual aí é quase R$1.000, R$2.000, dependendo do tipo de contrato. Né? Você tem taxa de cartório, enfim. E aí você vai fazendo os contratos. Esses contratos possuem a mesma validade jurídica, óbvio. Quando você não tem contrato social, você não tem CNPJ. Mas dependendo do seu negócio, você começa a trabalhar, começa a funcionar. Se você está trabalhando entre 2 empresas, você faz ali um contrato de SCP, né, Sérgio? Também pode funcionar. Também pode. Dá um briefingzinho rápido do SCP aí para a galera. Sociedade em conta de participação. Né? A SCP, você vai ter ali o sócio ostensivo, né, que é quem vai, vamos dizer assim, aparecer, e vai ter o sócio oculto, que normalmente funciona como investidor. Além da SCP, você tem aí a SPE, que é uma sociedade também de propósito específico, muito utilizado para construção. E aí, Dani,
a gente tem uma série de alternativas, cara. É muito amplo. O direito é muito amplo. E o que o empresário precisa saber é que ele vai ter solução para o caso dele. Ele só tem que buscar a ajuda adequada para não correr risco, né? Mas, com certeza, tem muitos tipos de sociedades que podem, temporárias, para assuntos específicos, que depois acabam rapidamente, um facilitador também, contabilidade à parte, que é um outro facilitador, e por aí vai. Mas esse memorando de intenções, como no início você falou aqui, ele pode ser muito bem um documento feito pelo Sérgio e pelo Daniel, com os nossos dados ali, e ali dizendo, logo no preâmbulo, né, com o objetivo de a empresa ainda em formação, isso pode ser colocado, né? E ali você já começar a especificar como é que tem que ser e como é que não tem. Beleza, doutor. Pô, acho que a gente trouxe um monte de informação aqui. A gente fez até uma esticada um pouco no tema, né? Falou um pouco de outros documentos legais aí que também consolidam a formação de um negócio, ou que possibilitam, ou que justificam legalmente aí o exercício de um negócio. Então, acho que foi bacana, foi construtivo. Mostra aí para as pessoas que vão ouvir a live, por exemplo, o que a SNA tem de disponível aí para poder as pessoas procurarem. O escritório hoje é um escritório full service. A gente atende as empresas em tudo que elas precisam. Entendeu? Então, eu costumo bater muito na tecla da importância de um bate-papo com o empresário para eu poder entender o contexto da empresa dele, dos negócios dele. Entender mesmo. É importante eu saber o que o cara negocia, o tipo de produto, o que é. Porque a partir disso, cara, você tem condições efetivas de ajudar o cara a melhorar o negócio dele. E melhorar todo mundo pode sempre. Ninguém chega no auge e fica lá o tempo todo. Você sempre pode melhorar. Então, ajuda nesse sentido. É importante o empresário se abrir para esse profissional, porque é isso que vai dar o rumo para o negócio dele. Bom, um detalhe que eu queria te falar. Amanhã você vai ter a oportunidade de conversar com a Thalita, e o assunto vai ser trabalhista. É interessante, você vai poder conversar com ela da importância do contrato de trabalho, além da anotação na carteira profissional. É muito comum, o empresário só faz anotação na carteira, contabilidade também. E você pode ter um documento exclusivo, individualizado, com aquele funcionário, para você ali colocar como é que vai funcionar, como é que deve funcionar a relação. Isso faz toda a diferença. Na hora que esse cara entra com a demanda judicial contra a empresa, se você tem um documento desse ali assinado, é toda a diferença que faz. Então, é isso, é prevenção. A pegada hoje é prevenção. O escritório hoje está muito nessa batida de advocacia estratégica. Então, para ser muito honesto, qualquer dúvida, qualquer uma que o empresário tiver, qualquer uma, se a gente não resolver, a gente sabe quem resolve. Então, a gente tem como ajudar. Acho que a batida tem que ser essa, o recado tem que ser esse. Que é muito amplo, né? Show de bola, show de bola. Eu agradeço mais uma vez seu tempo. Túlio apareceu aí também, ó, nosso amigo lá do BNI. Grande Marco Túlio. Muito bom. E agradeço, tá, Sérgio, mais uma vez o seu tempo aí. Sei que todo escritório que lida com a empresa tem essa correria, a gente sabe como é que é. Amanhã vai ser bacana. A Thalita, que vai falar com a gente aqui, também representa, né, a SNA. Então, vai ser um tema bacana aí sobre direito do trabalho. E entendam, vocês conseguem sim tocar um negócio de forma legal, com documentos mais simples do que um contrato social. Mas o contrato social é importante porque ele é a certidão de nascimento do seu negócio. Isso aí é a frase que o Sérgio soltou logo no início e faz todo sentido. Sérgio, obrigado mais uma vez, tá, meu irmão? Obrigado, Dani. Parabéns aí pela iniciativa, meu amigo. Show de bola. Tamo junto. Obrigado, meu. Um abraço. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.